paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13, versículo 24. Diz assim: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Até aqui, irmãos, pode sentar. Eu tenho certeza que você já ouviu a história de Sansão. É bastante conhecido no nosso meio, né? Com respeito a um atributo de Sansão, que é a sua força sobrenatural, né? A força que também na história sempre se atribuiu à ideia dos cabelos de Sansão. E uma coisa também que nos chama sempre a atenção é que todo mundo também sabe que Sansão não teve um fim muito bom. Mas ele teve um conjunto de benefícios físicos e espirituais concedidos por Deus que muitos de nós gostaríamos de ter. Mas, por conta disso, Sansão foi um homem que foi irresponsável com aquilo que Deus lhe deu. E, quando nós olhamos para a palavra, muitos de nós atribuem as falhas de Sansão a uma pessoa que se chama Dalila. Mas eu quero, nesta noite, mostrar para você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar, porque, embora Sansão passou por várias situações difíceis, vários problemas, teve um final triste, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que também estão nos assistindo nesta noite, aqui presente ou pela internet, né? Que estão passando por situações difíceis na sua vida, por alguns momentos em que ela já desfrutou de alguns benefícios do reino de Deus, mas que não soube administrar. E assim como a Bíblia existem exemplos de pessoas maravilhosas que administraram aquilo que Deus deu, como Moisés, Josué, Paulo e tantos outros. A mesma Bíblia também nos mostra exemplo de coisas que devemos aprender a não fazer. E nós vamos ver aqui que, mesmo com os problemas de Sansão, eu quero dizer para você que também tem problemas, nenhum pecado resiste ao poder da cruz. Nenhum pecado resiste ao poder do que Jesus fez por nós. Então, nenhum problema que você tem, nenhuma situação que você passa, diante de Deus, sempre tem solução. Mas eu quero te mostrar na palavra nesta noite, que você pode viver os benefícios de Deus,
que você pode viver na presença de Deus, que você pode desfrutar daquilo que Deus nos dá e viver uma vida de responsabilidade e de amor e colher a principal missão. E aí eu quero te falar um pouquinho de Sansão, porque Sansão, ele foi separado por Deus. Nós vamos falar aqui alguns pontos na palavra. Ele foi separado por Deus para uma missão. A missão de Sansão era julgar o povo. Lembra? No texto que nós lemos, livro de Juízes, Israel ainda não tinha a figura de um rei. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Até então, quem administrava, quem tomava conta, era a figura dos juízes. Então, Sansão, ele foi separado por Deus para uma missão, ser um juiz e, principalmente, combater o inimigo de Israel, que era constante, que eram os filisteus. Se você vai lembrar que os filisteus não eram só no tempo dos juízes. Os filisteus, eles estavam lá desde a época de Josué, e você vai andando, você vai ver o livro de Juízes inteiro falando sobre os filisteus, e vai passar Davi e os filisteus. Você vai lembrar que Golias fazia parte do exército filisteu. Então os filisteus eram inimigos constantes do povo de Israel. E aí, para começar o que o Senhor tem para nós nesta noite, eu quero te lembrar que existe também para a sua vida uma missão determinada por Deus, para que você, assim como Sansão foi juiz e julgou o povo, que você possa levar para este mundo a sua principal missão, que é mostrar ao mundo que Jesus Cristo vive, mostrar ao mundo que Jesus, ele ainda está presente no nosso meio, e você vai enfrentar filisteus o tempo inteiro, porque os filisteus fazem parte deste mundo. Os filisteus são, fazendo uma analogia com a palavra, são aqueles que não têm temor nenhum a Deus, são aqueles que vivem afligindo o povo de Deus, são aqueles que muitas vezes se misturam dizendo e tentando pegar culturas do povo de Deus, mas que na verdade querem separar você da sua missão, querem separar você do seu objetivo. E aí eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nesta noite sobre o que Deus tem para a sua vida, para que você possa sair daqui, neste culto de ensino, com um entendimento de que nem sempre Dalila é a responsável pelos seus problemas. Você vai perceber que nós olhamos muitas vezes e falamos Sansão e Dalila, e nós atribuímos a Dalila, e nós vamos falar dela, que ela foi responsável pela queda de Sansão. Mas isso não é verdade. A própria responsabilidade foi dele, nós vamos ver alguns pontos aqui. E infelizmente nós, na nossa caminhada, procuramos Dalilas, né? Pessoas que muitas vezes têm uma experiência com Deus e saem, por que você saiu da igreja? Porque o pastor me perseguiu. Por que você saiu da igreja? Porque o líder me perseguiu. Por que você saiu da igreja? Porque o irmão me perseguiu. Por que você fez isso ou aquilo? Porque minha esposa fez isso ou meu marido fez aquilo. Nós procuramos muitas vezes Dalilas para justificar aquilo que nós agimos com irresponsabilidade. E eu tenho certeza que Deus nesta noite vai nos fazer olhar para a nossa missão de uma forma responsável. E você vai entender que existe uma importância muito grande na missão que Deus confiou a você, dentro do seu lar, dentro do seu local de trabalho, porque você é um escolhido de Deus. Amém? Bom, primeiro eu lembrar a você, como é que começou a história de Sansão. Então você vai ver o seguinte, Sansão, ele nasceu de um milagre. Sim. Se você observar lá nos primeiros versículos do capítulo 13, versículo 1 e 2, você vai ver que a esposa de Manoá era estéril.
ela não poderia ter filhos. Existem outros exemplos de pessoas assim na palavra, né? Você vai lembrar de Ana, né? Você vai lembrar de Sara, e tantas outras situações similares a essa. E Sansão foi fruto de um milagre. Sansão foi fruto de uma promessa de Deus. Sansão foi fruto de um lugar onde não se esperava que nasceria. E de repente Sansão. E detalhe, Sansão não simplesmente nasceu do nada. Além de ser um milagre, o nascimento de Sansão foi anunciado por um emissário de Deus. Você vai ver isso aí nos versículos 13 e 4, que um anjo do Senhor apareceu a Manoá e explicou o que iria acontecer. Então você observa que até o nascimento, até os primeiros passos de Sansão, havia um projeto muito bem definido. E eu quero dizer para você que você, querido, é a mesma coisa. Você também é um milagre de Deus. Você aceitou o Senhor, e muitos, se você analisar a história pregressa de muitos, tinham lares e formas de conduta que não teriam condição nenhuma de estar na presença de Deus, não tinha nenhum mérito humano. E aí Deus vai aonde você está e muda, e faz nascer no seu coração Jesus Cristo, e faz o Espírito Santo entrar na sua vida, aonde não se esperava que havia vida. E a própria Bíblia diz que aonde o pecado um dia abundou, agora superabundou a graça. Entende? Entende que você não está aqui meramente à toa. Existe o enunciado de Deus para a sua vida. Você foi escolhido pelo Senhor. Muitas vezes a gente acha que missão é colocar um paletó, vir aqui falar. Ou você acha que é cantar na igreja. Querido, a maior missão que existe para você e para mim é você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aonde você esteja, seja pela sua conduta, seja pela sua forma de falar. Então Sansão, ele tinha, além dos atributos espirituais, ele tinha uma promessa para a vida dele. No livro de Números, capítulo 6, você vai ouvir falar de um estado, vamos dizer assim, que se chamava nazireado, que era pessoas que eram escolhidas por Deus para uma determinada atribuição, um determinado período. Então o anjo anuncia para Manoá de que Sansão seria um nazireu, ou seja, ele seria separado especificadamente para servir ao Senhor. E olha que interessante, além dos atributos normais de um nazireu, ou seja, o nazireu não podia não poderia raspar o cabelo durante o tempo que ele fosse servindo ao Senhor. Então os cabelos não eram cortados, e não também se contaminava com alimentos impuros, bebida alcoólica e tudo. Esses são os atributos humanos. Mas Sansão tinha um atributo diferente, além dos atributos humanos do nazireu. Ele tinha uma força sobrenatural, uma força sobre-humana. E olha que interessante, você vai ver nos capítulos 13, 14 e 15 de Juízes, e 16 também. Todas as vezes que Sansão manifestava força sobrenatural, o texto diz assim: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Então você observa que Sansão tem atributos de Deus, desígnios de Deus, humanos também, e também sobrenaturais. A mesma coisa, querido, é você. Você sabia disso? Existem atributos humanos que o Senhor atribui a você. Alguns cantam. Eu fico entusiasmado com o Alexandre quando ele canta aqui, rapaz. Aquele pequenininho, aquele jeito. Eu sou barrigudo, não canto nem metade do que ele canta. É Deus, que é um dom de Deus, é um atributo humano, é dele, claro, mas é uma unção de Deus da vida dele para um uso humano. Você vai ver pessoas que têm atributos humanos maravilhosos, falam bem, professor de escola dominical, né? Eu tenho
lembranças de pessoas maravilhosas. Você vai ver instrumentistas, vários atributos humanos, mas o mais importante é que existe dentro de você, está aí, dentro de você, uma força sobrenatural que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo na sua vida é tão forte, querido, que ele livra até da condenação. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então o Espírito Santo que habita em você, ele tem força para vencer qualquer pecado. O Espírito Santo que habita em você tem força para vencer qualquer obstáculo. A Bíblia fala que o Espírito está sempre pronto, querido. Nós é que erramos, mas o atributo sobrenatural de Deus existe em você. Amém? Você é muito mais diante de Deus do que você imagina. E eu tenho certeza que Sansão, de certa forma, sabia disso, porque ele se relacionava com Deus. Além de ser usado várias vezes, você vai ver até na morte, quando ele ora ao Senhor, fala: Senhor, devolve a minha força, para que eu possa honrar. E aí o Senhor ouve a oração dele. Então você vai ver que ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma missão, ele tinha tudo. Mas eu quero chamar a sua atenção por uma coisa. Apesar de tudo que Sansão tinha, apesar da força descomunal, a única coisa que separa o homem de Deus, a gente acha assim, quem separa o homem de Deus é o adversário. Quem separa o homem de Deus é o pecado. A gente tem várias coisas, mas eu quero dizer, querido, que até o pecado, se você está em Cristo, e você vai cometer pecado, não adianta, você está aqui nesse mundo, você vai cometer, mas quando você tem o Espírito Santo na sua vida, o pecado não resiste ao poder do Espírito Santo. O pecado não resiste a isso. O problema não é o adversário das nossas almas, não é o pecado, porque todos os dois, Deus deu poder a você para transpor. Se você está me ouvindo, em caso aqui, se tem alguma coisa na sua vida que você sabe que está errada, que está em pecado, que não está certa, eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo tem poder para reverter qualquer coisa. O Espírito Santo, ele é sobrenatural. Ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas. Ele faz as pessoas, aquilo que estava programado para o pecado na sua vida, o Espírito Santo muda. Mas o único que pode impedir você de continuar a desfrutar das bênçãos de Deus é você mesmo. É as suas próprias escolhas erradas. É os seus próprios erros. E aí nós vemos na palavra Sansão tinha tudo. Eu vou dizer para você, Sansão tinha tudo para ser talvez um rei de Israel futuro, vamos dizer assim, mas o melhor de todos. Porque lembra, Davi não tinha força humana que Sansão tinha. Mas Davi foi considerado o maior rei de Israel. E só para te lembrar, né, a referência de Davi é tão forte que até a bandeira de Israel tem uma estrela em homenagem a ele. Mas Sansão tinha todos os atributos, ele era separado por Deus. As pessoas sabiam que ele era separado por Deus. Ele tinha uma força descomunal, as pessoas sabiam, os adversários sabiam que ele tinha uma força descomunal, por isso que todo o tempo intentaram contra ele. Mas, infelizmente, Sansão, ele esqueceu ou agiu com irresponsabilidade diante de tudo isso que Deus deu para a vida dele. E não foi só Dalila, eu vou comentar dela aqui daqui a pouco, mas foi todo um processo, que eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui, que fizeram com que Sansão se afastasse da sua missão, por escolhas erradas dele mesmo. Eu quero dizer para você, querido, pare de procurar Dalila na sua vida, pare de procurar
respostas ou acusações a terceiros dos seus problemas. As suas escolhas são as suas escolhas. Não culpe os outros pelas suas escolhas erradas. Não use outros para justificar aquilo que fez você se afastar de Deus, ou que muitas vezes você cometeu erros diante de Deus. Deus sempre te traz ao caminho, Deus sempre te dá uma oportunidade, mas você precisa entender que existe, assim como os benefícios que Deus dá, existe também responsabilidade com as coisas de Deus. Amém? Vamos lá. Aí Sansão, vamos dar uma olhadinha no começo da história, né? Você vai ver aí no capítulo 14, primeiro alguns erros, aí eu já falei os benefícios, né, o que Deus fez pela vida de Sansão, mas eu vou comentar aqui alguns erros também, para que você, como diria um pastor amigo meu, né, para que você fique esperto, né, do que Deus tem para fazer, e muitas vezes as situações passam na sua vida, para você mostrar quem verdadeiramente você é diante de Deus. Veja aqui no capítulo 14, você vai ver que um primeiro erro de Sansão foi que ele se apaixonou por uma mulher filisteia. Presta atenção. Se ele era separado por Deus, se ele era nazireu de Deus, ele sabia, pela lei, que estava escrito na lei isso, gente, que ele deveria se casar com alguém que fosse da tribo de Israel. Isso era óbvio. Só que os olhos dele se encantaram com uma pessoa fora daquele local. E aí começou toda uma sequência de que Sansão esqueceu alguns preceitos da lei. E eu vou dizer para você, querido, para a pessoa se afastar de Deus, não é simplesmente culpa de um ou outra uma fase. Existe todo um processo que você deve vigiar. Toda vez que você se examine, lembra que Paulo fala isso? Que para você estar diante da ceia, né? Não é ninguém que vai dizer para você o que você deve fazer, examine-se. Então você deve observar o seguinte: toda vez que você valorizar mais alguma coisa que está fora do projeto de Deus, para aquilo que é o projeto de Deus na sua vida, vigia. Porque existe um projeto de Deus que Deus ele não esconde das pessoas. Tem gente que acha assim: ah não, Deus tem um projeto para mim, ele guarda segredo. Não é verdade, querido. Deus ele mostra para alguns mais direto, e para outros Deus ele começa a fazer algumas coisas. Tem exemplos na Bíblia. Eu já falei isso aqui outra vez, mas vou falar de novo. Vou dar um exemplo de quem foi direto. Abraão. Deus chegou para Abraão: Abraão, tem uma missão para você, tem um objetivo para você. Ele: qual que é? Pode falar. Você vai sair da sua terra, vai sair da sua parentela, vai caminhar no deserto, vai lá no lugar onde eu vou falar que você vai, e ali eu vou fazer de você, né, uma grande nação. Amém. Cortou reto, falou. Mas para outros, Deus ele foi agindo. Então vamos dar um exemplo de novo aqui de José. Lembra de José no Egito? José, Deus tinha uma missão para ele, só que ele não entendeu qual era o propósito disso. Ele começou a se vangloriar perante seus irmãos. Ele teve uma visão, né, da lua lá, que estava em volta da lua, e ele achou que a lua era ele, que vocês vão me adorar, e não era nada disso que Deus queria. Então o que Deus fez? Não, primeiro eu vou botar esse menino para ser escravo lá no Egito, para ele aprender a respeitar a liderança, porque ele estava desonrando o irmão mais velho, o pai, né? Então Deus foi lá e tira ele lá, bota ele escravo lá na casa de Potifar, é isso? Para ele aprender o que é ser submisso à liderança. E aí foi trabalhando, até que ele chegou a governador do Egito, passou muita coisa, mas tinha uma missão, mas Deus foi trabalhando no caráter de José. Então, fica atento, querido, Deus está fazendo coisas para trabalhar no seu caráter, trabalhar dentro do seu lar, trabalhar na sua vida, porque tem uma missão para você. Fica atento.
Às vezes a gente acha que missão para Deus é só cargo, não tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. E Sansão sabia disso. Sansão sabia que ele deveria ser líder. Só que você vai perceber que mesmo ele sabendo de tudo, em nenhum momento você vai ver Sansão se reunindo com os liderados e conversando, ou Sansão fazendo um culto com os amigos. Tudo ele queria fazer sozinho. Não se engane se você acha que, porque você vai pegar a carta de Timóteo no capítulo 5 e falar assim, não, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então eu não preciso de ninguém. Querido, isso não existe. Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim, de você vai sair uma igreja. Querido, de nós existe uma igreja. Ela é uma só na face da terra, mas você precisa do irmão que está do seu lado, porque ele ora, jejua, está com você. Sansão não foi uma pessoa assim. Você não vai ver Sansão agindo em grupo, porque ele se achava autossuficiente. Isso é uma outra coisa que chama um alarme. Cada vez que você se observar e falar, estou sendo autossuficiente, não estou conversando com os meus irmãos, não estou em comunhão com meus irmãos, acende um alerta espiritual aí, querido, porque igreja é corpo, é conjunto, é grupo, nós precisamos uns dos outros, amém? Observa que Sansão, ele não prestou atenção nisso, então ele começou a se interessar por coisas fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. E você precisa entender isso. Se Deus tem um ministério para você, se Deus tem um chamado para você, é por aí que você vai. Cuidado quando outras coisas te chamam a atenção nos olhos. Tem pessoas que sabem muito bem administrar bens, por exemplo. Então Deus concede, porque sabe que se ele tiver bens, ele não vai se afastar. Mas tem pessoas que Deus não faz assim. E aí você começa a olhar, que fulano está bem de vida, eu não estou, e começa a olhar para o outro, e querer desejar coisas, querido, cuidado com isso. Cuidado com o olhar fora, cuidado com aquilo que te afasta do projeto de Deus. Foi aqui que começou a queda de Sansão, porque ele começou a desejar aquilo que estava fora do projeto de Deus. Um outro ponto, que está no capítulo 14, versículo 8, você vai ver que Sansão ele mata um leão com as próprias mãos. Só que isso no caminho de ida, quando ele volta, você vai perceber que Sansão, ele vai lá e aonde estava o leão morto tinha um mel, e ele vai e pega e mexe ali. Presta atenção, no capítulo 6, no versículo de Números, na lei do nazireado diz que o nazireu não poderia tocar em nada que fosse morto. Lá em Israel se lia a lei o tempo inteiro, então Sansão sabia que ele não poderia, mas ele transgrediu mais uma vez a lei, por se achar autossuficiente, e coloca a mão lá naquele leão morto e pega um mel lá, né? Já outra coisa, ele esqueceu de um desígnio que Deus tinha feito para a vida dele. Querido, não se esqueça dos desígnios do Senhor. Não se esqueça que Jesus deixou 2 mandamentos, mas ele não anulou os outros 9. Ele deixou 2 para dizer o seguinte: ama o Senhor sobre todas as coisas, e outra coisa, ame o teu próximo, como você ama você mesmo. Não esqueça disso. Não simplesmente queira só as coisas para você, olhe para o próximo. Não deseje só aquilo que são para os seus olhos, mas esqueça que existe alguém que Deus coloca no seu caminho, que a Bíblia chama de próximo, porque próximo no sentido da palavra, não é próximo físico, é a mesma coisa, é o sinônimo da palavra semelhante. Então existe pessoas que estão junto com você, que Deus vai usar você para abençoar a vida dessas pessoas. Algumas vezes vai ser financeiramente, outras vai ser uma palavra, outra vai ser uma oração em conjunto. Não esqueça dos desígnios do Senhor. Não deixa que as coisas que ficaram para trás, as coisas mortas, né? Eu estou fazendo uma analogia um pouco com aqui para que você entenda. Assim como havia um desígnio na vida de Sansão, que ele não deveria tocar em algo morto, porque ele era separado por Deus. Querido, Deus quer para você somente palavras de vida, ok?
vida em abundância. Deus nunca vai fazer, porque eu estou sofrendo, porque... Não, querido. A gente pode sofrer aflições porque o mundo nos imputa aflições. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele que vive sobre o Senhor, vive em paz, vive em harmonia, vive descansado no Senhor. Deus não tem nada de ruim. A Bíblia fala que os projetos de Deus para nós são projetos de paz. Não se esqueça dos desígnios de Deus. Não faça como Sansão, que esqueceu ou ignorou e coloca a mão em algo que não poderia colocar. Observa também no capítulo 14, versículo 20, que Sansão tinha se casado, mesmo erradamente se casou. E pelo primeiro problema que deu, ele dispensou a mulher. Querido, família é algo da parte de Deus e é sério. Deus não compactua com aquele que abandona a sua família. Na carta ao Timóteo, eu só não lembro agora qual exatamente o versículo, mas diz que aquele que abandona ou que ignora os da sua própria casa, para Deus, é pior do que o ímpio, ou é pior do que o infiel em algumas versões. Então, você abandonar o projeto que Deus colocou da sua família, você abandonar os seus filhos, sua esposa, ou o que for, simplesmente por falta de temor a Deus, ou por achar que você é maior do que isso, assim como Sansão se achava, você está sendo para Deus pior do que aquele que não o conhece. Pensa bem como isso é sério, querido. Família é responsabilidade, família é algo sério. Observa aqui que já 3 coisas que eu comentei que Sansão fez de errado. Só isso aqui, eu não precisava nem ter Dalila na Bíblia. Podia pular e já falar assim, aí Sansão se entregou lá, contou o segredo para outra pessoa, né? E tal. Só isso aqui já mostra que Sansão ele já tinha perdido o respeito pelas coisas de Deus, o temor de Deus. A grande dificuldade que nós vemos nos dias de hoje, e infelizmente, Jesus ele deixou muito claro que isso iria acontecer, que muitos esfriariam, mas não é só esfriar no sentido assim, um dia já foi quente, né? Não, as pessoas se tornaram, diante das coisas de Deus, frias. Coisas simples que nós fazíamos antigamente, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas para você ver como é que é diferente. Eu lembro quando eu era criança, quando eu via a minha avó, eu chegava na casa dela, a primeira coisa que eu falava era: benção, avó. E a minha avó olhava para mim e falava assim: Deus te abençoe. Isso era uma coisa tão comum. Pergunta se isso existe hoje. Tudo que se relaciona a Deus, agora não, porque agora nós não podemos ficar falando de religião, nós temos que ser laicos, né? Ou politicamente corretos. E aí você muitas vezes está em ambientes que você não pode citar o evangelho, porque você está... Eu dei aula para faculdade durante um tempo, e eu dei aula para pós-graduação, e as pessoas de pós-graduação tinham um lado positivo, porque já eram pessoas que eram formadas, e já sabiam de certa forma o que queriam, não estavam ali, não é igual aluno de primeiro ano de faculdade. Irmão, aluno de primeiro ano de faculdade, é muita oração, viu? E aí, só que essas pessoas, além de opinião muito formada, você não podia em nenhum momento nem citar um texto da Bíblia que havia reclamação, que o professor está falando de evangelho, era assim, porque as pessoas agora perderam o respeito, o temor pelas coisas de Deus de tal grau, né? E isso tem acontecido. Isso para mim foi o que começou a acontecer com Sansão. Ele começou a se achar muito forte, muito inteligente, né? Muito cheio de ideais, muito famoso, muito temido, que ele começou a se atribuir tudo que Deus tinha para ele mesmo.
E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus, Ele é amor, amém? Amém? Mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. A glória é dEle. Deus nunca vai colocar alguém na sua vida para que você fale assim, a glória foi desta pessoa. Deus sempre vai direcionar pessoas importantes na sua vida, mas para manifestar o amor dEle na sua vida. Mas a glória é do Senhor. Por quê? Porque nós temos que entender, queridos, que sem Deus, neste mundo, nós não somos nada. Sem Deus, neste mundo, nós, por padrão, já estamos condenados. Mas, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos fez um milagre, e assim como Sansão, nos fez nascer na presença dEle. Então observa que várias falhas de Sansão aqui começaram a ser atribuídas por ele mesmo, pelos erros que ele mesmo cometeu. E aí, antes de eu prosseguir um pouquinho, eu quero falar sobre esses 3 pontos, para que você absorva bem. Olhar para as coisas, isso se chama, sabe o que? Ganância. Cuidado com a ganância. Cuidado com o pecado. Cuidado com a sua família. Esses 3 pontos eu quero chamar a atenção aqui. São os 3 bênçãos que Deus dá para você. Ou seja, Ele te dá condição de estar na presença dEle e de viver com o povo dEle. Então não seja ganancioso para as coisas que não são de Deus. Não seja ganancioso para as coisas que são do mundo. Cuidado, porque isso pode ser um começo de te afastar de Deus. Segundo ponto, cuidado com o pecado. O pecado vai estar a todo instante à sua roda, isso é fato. Filisteu vai estar o tempo inteiro. Existem alguns pecados que você vai sempre confessar ao Senhor. Afinal, nós somos seres humanos. Mas existem coisas que você conhece. Sansão conhecia a lei do nazireado. Ele sabia que ele não ia tocar num corpo morto, nem de animal, nem de gente, nem de nada. Ele, eu toquei sem querer, não tem como. O texto é bem claro, ele foi, ele sabia que estava lá e voltou. Cuidado, porque tem pessoas que acham que estou salvo. Cuidado com salvo para sempre, querido. Tudo bem que o poder da salvação, o poder da graça, ele é muito maior do que o pecado, amém? Mas toda vez que você peca conscientemente, isto é um começo de você se desvincular da graça. Cuidado com se achar demais, super crente, eu faço tudo, eu oro, não, você tem que entender que mesmo com todo o poder que Sansão tinha, ele não poderia ter esquecido o principal. O poder só existia porque veio de Deus. Querido, tudo que tem de bom na sua vida só existe porque Deus deu. Amém? Lembra disso, reforça isso na sua vida. Agradeça ao Senhor todos os dias pela vida que Ele te dá. Agradece ao Senhor pela saúde. Mas estou sem saúde. Agradece também pelo Senhor estar te sustentando. Seja grata ao Senhor. Busque as coisas do Senhor, busque os preceitos de Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí você observa o seguinte, e neste processo, Sansão conhece Dalila. Presta atenção, Dalila não era uma pessoa do convívio normal, não. Sansão já sabia quem era Dalila. A Bíblia deixa clara que Dalila era, está no capítulo 16, que Dalila era uma meretriz. Então Sansão já sabia com quem estava lidando, com uma pessoa que não tinha o temor do Senhor, com uma pessoa que tinha uma vida desregrada, ok? E principalmente com uma pessoa que estava concomunada com o inimigo de Israel, que eram os filisteus. E aí, apesar de todo esse cenário ruim, Sansão confessa a essa pessoa o maior segredo da vida dele.
O segredo que foi o ponto auge da decadência de Sansão. E aí eu quero lembrar para você o seguinte, querido. O diabo vai colocar muitas Dalilas na nossa vida. Vai aparecer oportunidades. Dalila não é só uma pessoa, não. Dalila pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade de você fazer alguma coisa fácil, né? Que vai abrir uma porta, como você acha que vai, né? Ou uma situação que vai acontecer na sua vida que parece, não, isso aqui eu vou me dar bem. Cuidado, vigia as Dalilas que vão aparecer. Vigia as situações que vão impedir você de continuar a viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus, presta atenção, o Espírito Santo só coloca perto de você pessoas que o aproximem dele. O Espírito Santo nunca vai colocar você uma pessoa que tira da presença dele. Isso é incoerente. Eu já vi casos, que Deus colocou uma pessoa na minha vida, e depois essa pessoa saiu da igreja e foi para o mundo. Como? Então como é que Deus coloca? Entende? Então tem pessoas que você tem que observar isso, querido. É no seu local de trabalho. Jesus ele fala que nós temos que vigiar o tempo inteiro. É no local de trabalho, é na escola, é na faculdade, ou até dentro de casa. Cuidado com as situações que vão aparecer, que vão te afastar daquilo que é mais importante. Qual é o grande segredo que você e eu temos para ter força sobrenatural? Querida, a única coisa que nos tira da salvação é quando você deixa o Espírito Santo ir embora de você. É quando você abandona. Isso é tão sério que na carta aos Hebreus fala assim que depois que a pessoa se afasta e que um dia já provou da luz e já viveu e larga e abandona, 7 espíritos malignos piores do que existiam vêm sobre ela, porque da legalidade ao reino, ao reino das trevas. Olha como é que isso é sério. Sansão ele entregou para Dalila o maior segredo da vida dele, que era justamente o que dava a ele o poder sobrenatural, aquilo que as pessoas viam e falavam, isso aqui é alguma coisa de Deus. Querido, se você acha que você tem alguma coisa, se você acha que é porque a sua conta bancária é importante, ou porque o seu status, deixa eu te falar, a única coisa que o crente tem de valor nessa vida é o Espírito Santo que está dentro dele. O resto tem valor nenhum, o resto vai ficar aí. Quando Jesus voltar, querido, você sabe quem vai para cima? Só aquele que é santo. Por natureza humana, eu e você não somos santos, mas porque existe um Espírito Santo dentro de nós, é que nós vamos estar com Ele na glória. Então a única coisa de valor que nós temos, a única força sobrenatural que nós temos é o Espírito Santo. Querido, não entregue isso, não deixe as Dalilas das situações tirarem de você aquilo que é mais de valor. Você pode perder bens, posses, dinheiro, você pode perder amigos, querido. Eu quando vim para o Evangelho, eu perdi amigos, faz parte, entende? Você pode perder o que for, mas não perca o Espírito Santo que está em você. O erro de Sansão, no final dessa história toda, tudo bem, já vinha uma sequência, mas ele confiou a alguém, uma pessoa que ele já sabia, ele não errou em tadinho de Sansão. Eu já vi gente falar isso em púlpito, irmão, tadinho de Sansão, ele foi enganado, porque ele não foi enganado nada, ele sabia onde ele estava se metendo, ela já ainda tentou enganar ele algumas vezes antes, mas ele se achava tão prepotente, que até aquilo que ia ser tirado dele, que ele sabia, ele achava que ele ia vencer. Ele já não precisava mais do Espírito Santo na vida dele, porque ele se achava demais. E aí começa o grande erro. Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário, para que você hoje pudesse ter o Espírito Santo, que é a única coisa em nós, querido, que nos diferencia do mundo, você sabia? Você como ser humano, você pode ter um bom caráter, sim. Eu conheço ímpios
que tem muito mais caráter do que gente de igreja. Conheço. Pessoas honestas, trabalhadoras, conheço. O que difere você, que está aqui sentado, que está aí em casa, do ímpio lá fora? A única coisa que difere é que tem um Espírito Santo dentro de você, querido. Porque um dia você levantou, aceitou Jesus e falou: quero Jesus para a minha vida, e o Espírito Santo agora faz parte de você. Essa é a única coisa. Não esqueça disso. Cuidado com as Dalilas, né? E não esqueça uma coisa: apesar disso tudo, no final das contas, né, o Senhor ainda usou Sansão de uma certa forma, mas que não precisava, querido. Sansão podia ser um homem desfrutando da bênção de Deus, está tudo certo. Poderia ser uma pessoa que teria uma longevidade, poderia estar na presença de Deus. Tudo bem, você vai ver no finalzinho lá, se arrependeu, mas a que preço, querido? A que preço? E eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem uma missão importante para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para te oferecer, que é o reino de Deus. Deus já te deu o Espírito Santo que habita em você. Deus já te deu a experiência de entender que, embora o mundo olhe para o que está aí fora e lembra de um Jesus de uma forma, querido, Jesus para nós, Ele é vivo e presente. Você tem a oportunidade de sentir Ele. E não é só durante um culto, 2, 3 vezes por semana. É o tempo inteiro Jesus do seu lado. Nós temos esse benefício. Não esqueça disso. Valorize. Haja com responsabilidade. Faça como outras pessoas da palavra, que foram ao além, que entenderam, perseveraram, e foram e tiveram uma vida maravilhosa diante de Deus. Aprenda com os que fizeram certo, e aprenda também com Sansão, com os que fizeram errado, e seja firme, batalhe para permanecer na presença de Deus. Não pense que você é exclusivo, de que só você sofre aflições, de que só eu tenho problemas. Querido, humanamente falando, todos nós temos problemas. Alguns, eu vou dizer para você uma coisa que um pastor falou para mim, que eu nunca esqueci: toda vez que você for chorar diante de Deus, eu vou dizer uma coisa: existe gente com uma situação pior do que a sua, e que está glorificando a Deus, em vez de resmungando. Então glorifica ao Senhor, querido, vai firme. Deus não abandona. Deus não abandonou nem Sansão, que errou todinho, e no final Deus, ele clama ao Senhor: o Senhor ouve. Querido, Deus te ouve, o Senhor te ouve, o Senhor está com você, o Senhor vai junto, e o nome do Senhor na sua vida vai ser glorificado. E pergunte ao Senhor: Senhor, a minha missão, eu sei qual é, o Senhor já falou comigo, ainda não estou 100% ciente dela. Procura observar o que Deus está fazendo, procura observar as pessoas que estão do seu lado, procura observar que existe um sobrenatural já movendo, para que você possa cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Amém? Vamos chamar aqui o irmão para ele encerrar o culto, né? Aleluia.